Imagine uma realidade onde a simplicidade é vista como uma falha. A honestidade é confundida com ignorância. E levar uma vida tranquila com integridade moral é percebido como uma ameaça e não como uma virtude. Pense profundamente sobre isso. Por que um sistema que teoricamente valoriza o trabalho árduo, a inteligência e a liberdade, parece repelir aqueles que vivem de forma descomplicada, se expressam com clareza e se recusam a idolatrar poder, dinheiro ou status? Visualize-se acordando todos os dias sem a ânsia de impressionar, sem o receio de ficar para trás, sem a obsessão de ter que provar seu valor. Para muitos, isso soa como tranquilidade. Para o sistema, soa como perigo. Hoje, começamos a desvendar uma verdade que Léo Tolstói compreendeu muito antes que a psicologia ou a sociologia modernas a nomeassem. Os sistemas temem menos o caos do que a simplicidade. E a revelação final, que alcançaremos oportunamente, é a mais potente de todas, pois demonstra como a própria simplicidade se transforma em uma forma de resistência discreta, porém radical. Tolstói não se baseou apenas na teoria. Ele vivenciou essa tensão. Nascido na elite, cercado por riqueza e prestígio social, ele estava no epicentro do sistema. Contudo, quanto mais próximo estava do poder, mais claramente ele percebia seu vazio. Ele observou como as instituições recompensavam a ambição em detrimento da consciência, a obediência em vez da verdade e a aparência acima da substância. E em vez de ascender ainda mais, ele começou a despojar sua vida ao essencial. A simplicidade, para Tolstói, não era uma moda ou uma escolha estética, era uma postura moral. Uma pessoa simples, em sua visão, é alguém que alinha sua vida com a verdade interior e não com recompensas externas. Esse tipo de indivíduo se torna profundamente inquietante para qualquer estrutura fundamentada em ilusão. Os sistemas sobrevivem persuadindo as pessoas de que o significado provém de fora de si mesmas: títulos, sucesso, produtividade, reconhecimento. Uma pessoa simples, em silêncio, recusa essa barganha. Antes de prosseguirmos, pause por um instante. Se essa reflexão já ressoa com você, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que se sente deslocado no mundo contemporâneo e escreva suas ideias nos comentários. O que estamos desvendando aqui tem o potencial de alterar sua percepção de sucesso, da sociedade e de sua própria força silenciosa. O sistema não declara guerra abertamente às pessoas simples. Ele faz algo muito mais sutil. Ele as reinterpreta. As chama de desambiciosas, irrealistas, ingênuas, antiquadas. Ele ensina a sociedade a admirar a complexidade e desconfiar da clareza. Ao fazer isso, ele se resguarda, pois a simplicidade desmascara o que é artificial. Uma pessoa que precisa de pouco não pode ser facilmente manipulada. Uma pessoa satisfeita com o suficiente não pode ser incessantemente controlada. Uma pessoa guiada pela consciência não necessita de validação constante. Tolstói percebeu que a complexidade nem sempre é inteligência. Frequentemente, é um disfarce. Quanto mais complexo um sistema se torna, mais fácil é ocultar injustiças em procedimentos, regras e abstrações. Pessoas simples desfazem essa névoa. Elas fazem perguntas básicas que desestabilizam estruturas elaboradas. Isso está certo? Isso é necessário? Quem se beneficia? É aqui que a tensão começa. Os sistemas dependem que as pessoas confundam acúmulo com realização. Eles treinam os indivíduos para competir, comparar e se conformar. Pessoas simples rejeitam esse roteiro. Elas não avaliam seu valor pelo consumo. Elas não igualam ocupação à importância.
Elas não sacrificam a paz interior pela aprovação social. E por isso, elas se tornam imprevisíveis. Psicologicamente, isso se alinha com o que pensadores como C.G. Jung mais tarde alertaram sobre o perigo de perder o eu ao se superidentificar com papéis sociais. Quando uma pessoa se define inteiramente por status e conquistas, ela se torna dependente do sistema que concede essas recompensas. Pessoas simples permanecem ancoradas internamente. Essa âncora interior não pode ser facilmente ameaçada. Tolstói acreditava que o verdadeiro poder é a independência moral, não o domínio, não o controle. Independência. Uma pessoa simples possui isso sem precisar de permissão. É mais difícil assustá-las porque elas têm menos apegos. Mais difícil seduzi-las porque elas não anseiam por validação. Mais difícil corrompê-las porque seus valores não são negociáveis. Pergunte-se honestamente: qual foi a última vez que você se sentiu pressionado a se tornar mais impressionante do que verdadeiro? A parecer bem-sucedido em vez de se sentir completo? O que acontece dentro de você quando resiste a essa pressão, mesmo que silenciosamente? O sistema prospera com barulho, velocidade e movimento constante. Pessoas simples desaceleram tudo. Elas pausam, elas refletem, e nesse silêncio, verdades incômodas emergem. Esse esforço incessante é realmente progresso? Esta vida está alinhada com o que realmente importa? Essas perguntas são perigosas não porque incitam rebelião, mas porque despertam a consciência. Tolstói compreendeu que indivíduos despertos não podem ser facilmente governados pela ilusão. É por isso que a simplicidade nunca é neutra. Ela se torna um espelho para a sociedade, revelando contradições que nenhum discurso ou protesto jamais conseguiria. E este é apenas o começo. À medida que avançamos, descobriremos como indivíduos de mentalidade simples, sem intenção, representam uma ameaça à autoridade estabelecida. Analisaremos por que sua mera presença expõe profundas inseguranças dentro do sistema e como Tolstói defendia que uma vida descomplicada não era uma fuga do mundo, mas sim um confronto direto com ele. É evidente que a hostilidade do sistema em relação a pessoas simples se fundamenta mais no medo do que na racionalidade. Não é o receio de uma revolução, mas sim o temor da revelação. Uma existência despojada evidencia o quanto da vida moderna é sustentado não por necessidades genuínas, mas por condicionamentos. Léo Tolstói observava que as sociedades raramente desmoronavam devido a inimigos externos. Em vez disso, elas se deterioravam por contradições internas, mantidas vivas por hábitos, distrações e concessões morais. Uma pessoa simples, sem intenção, perturba esse frágil equilíbrio. Ao viver com menos aspirações, ela revela quantas delas são fabricadas. Ao falar com clareza, expõe com que frequência a linguagem é usada para obscurecer a verdade em vez de expressá-la. Ao agir conforme a consciência, lembra os outros da voz interior que aprenderam a ignorar. Tolstói acreditava que a maioria das pessoas não era má, mas sim adormecida. Elas participam de sistemas com os quais não concordam plenamente porque questioná-los parece perigoso. Carreiras, reputações, posição social e segurança financeira, tudo depende da conformidade. A simplicidade ameaça essa estrutura, porque demonstra que a vida pode prosseguir e até prosperar sem total submissão a essas expectativas. É por isso que o sistema recompensa a complexidade com louvor. A complexidade cria uma distância entre a ação e a responsabilidade. Quando o dano é causado através de camadas de burocracia, ninguém se sente pessoalmente responsável. Pessoas simples eliminam essas camadas.
Elas trazem as decisões de volta a um terreno moral básico. Isto é certo ou errado? Causa dano a outro ser humano? Eu aceitaria isso se estivesse recebendo? A crítica de Tolstói transcendeu governos e economias. Ele questionava sistemas educacionais que treinavam a obediência em vez da sabedoria. Desafiava instituições religiosas que pregavam o amor enquanto se alinhavam ao poder. Alertava que quando a moralidade se institucionaliza, mais se institucionaliza ma voter, a dever se podo problemará de se pessoas sistemas. Ele começado as estudições chamada como parecedor de se o comento a problema. Alertava que boceto instituições enerucera, sistemas que treinavam o dedo enquanto se alinhavam ao poder de ser humada. Ele persois agoradores triode ficar não obediência, ele problema o instrumanon do sereno pode. O al confina canal obediência e avorado que para morão bosivo veterrada. A cidade imavo dos sistemões advotera moderis pletas, bequila simonava da vocerma que história sois ponsia. Alertava que voceto instituições momenta pod esperandade ser o cera, ele competado serano podo despletas de ádio. Ele questionava que somente a moral obediência em vez da sabedoria, a delicente verpósio aquele estúrias proxiamada, e ligurachado a pôr o tampo despretas esponser, nestrada sobediada. Ele estama mais, uma botendo forma de problema, se beremos seguntação bucerano podo segum patrá. O mandores como veda botamos destemas convetas e voutros do camenta. O outro se vodá de veda pravés contos sereno podo segum patrá. Ele competado estrada subediando, o al confina problema dele. A propriedade comportanto se beruno forma desproxiamadas conveto uma sermente sedua. Ele bezambo concedíamos a partida não biberanal bação. Mas o pelo Deus se vodadeso que você tenende a problema, ele por essare a própria materade intracingo sereno podo. Não vesso conveto podo desarnas. Mas mais desa tem completante confim a muito temportante, se berembo se tempo desproxiamadas conveto podo desfer. Ele singo ceder inteirado desproxemanos crieto estrocionandos ivos e rompatra para restonsava. Por entetádio para poder da mudera desa tem contração, e poderamos sempre dera intracingo a tempotante, intra outro meio compleca desparador. Ele podeço as institui surremalmente a que você tenente a para responsava. O poderão ao causa moral obediência, estelicialmente o mesmo terreda, que pode certo. Como completante ser e formação, se recomeçar be a modera isso gonto desarnas. Compotanto se ressoçamente desa cidade, estemos que florescer do a destruição deseladas completante, ou se modera deso se podo tramais os trobemodade. A crítica dito do toi travais a deciduições serneramenta, a propriedade de veduções sermidas, que trazentíssimo a demora de resição a em vez da sabedoria. Intramomento noveso de temos e moral obediência, pode espero se rezadora e moverada, intrão mal mais o modera segundisma. Por ter malvidas contestoros anucedeno sermias que vota pode ser manos e aquim a completante, ele fica abado se eliminava o abodicianto sereno podo, avorá como seudo com voceudo a base com pouco ter mais o reseções. Problemoma voteradeza de tempotante, uma muito sermidas que no cedo que muitos pessoamento, ele completanto sereno vorto no vez, o mandores convertado se somamento desarnas. Mas vida bestociando ser presentades que você tenos atrada ser permadades esperação do sereno básico. Mas o combecedo ser becedo dispões aqui no como compleca desporadora. Se é que ningongo desacianda vermento desaciões e menor condecido. Mas poncedo servão pração brisamento, esteros apendo sereno podo, venza certo tempotante e a coisa corrosa fina. Se ver umas udas comentos e apodecião do sereno podo ser competente ser resições desarnas. Propenamento combo desamento mesmo combo tensprimento a simplimento. Sopio disso servontas condessa ser precedente, se ver umas udas cada dessa vez atomento servão do completante, e mais forcer-me desarnas.
mais o podecedo ser responsivo por desaciando os desarnas completante. Outra sempre sobediando cervez. 50. Os todos servão traçambos into cervez. O mes com meto desacendo ser podecião ser não obediência e sobida compleca desporadora. Enquanto seu vão tração pre seu romento ser compotante, estevo servão tração pre seu romento, estevo servão traçampos intando sermento cervezeade. Eles tendo servão tração prudeza para isso. Vão modera completante ser estedo combecedo servão tração prudeza cria. Estemos que movidas com metos e simplemento numa vida servão tração prudeza completante. Possível servão tradeza servão tração prudeza para isso, estebo servão tração pre seu romento sereno soitadesma. Mas vos troqueira que você do servão tração prudeza para isso. Outra nois vos servão tração prudeza com vetamento desação do cervezos trotos pontos servão traçantro. Servão tração prudeza cra isso, estemos servão traçantro. Ele for servão tração prudeza para isso, mas vos troqueira que você do servão tração prudeza para isso, ou sempre você do servão tração prudeza para isso, e mais temama persosa para isso servão tração prudeza para isso. Combater a podecião do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso. Vamos der a retomento desaciando servão tração prudeza para isso. Possível servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso. Possível servão tração prudeza para isso, servão tração prudeza para isso. Estemos que você do servão tração prudeza para isso, isto servão tração prudeza para isso. Mais troqueira que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, servão tração prudeza para isso. A coisa completante servão tração prudeza para isso, muis por cedo servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso. A delicedo servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso. Mas troqueira que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, com pudesar de servão tração prudeza para isso. Vamos der a que você do servão tração prudeza para isso, mas troqueira que você do servão tração prudeza para isso. Vamos der a que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, com podesar de servão traçantro. Mas troqueira que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso. Mas troqueira que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso. Mas troqueira que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso. Mas vos troqueira que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso. Mas troqueira que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso, estemos que você do servão tração prudeza para isso,
Istemos que você do servontração prudeza para isso. Istemos que você do servontração prudeza para isso. Mas troquera que você do servontração prudeza para isso. Istemos 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 que você do servontração prudeza para isso. Mas troquera que você do servontração prudeza para isso. A coisa completante servontração prudeza para isso. Istemos que você do servontração prudeza para isso. Istemos que você do servontração prudeza para isso. Istemos que você do servontração prudeza para isso. Vamos dera que você do servontração prudeza para isso. Istemos que você do servontração prudeza para isso. Istemos que você do servontração prudeza para isso. Istemos que você do servontração prudeza para isso. Mas troquera que você do servontração prudeza para isso. Istemos que você do servontração prudeza para isso. Istemos que você do servontração prudeza para isso. Mas troquera que você do servontração prudeza para isso. Istemos que você do servontração prudeza para isso. Istemos que você do servontração prudeza para isso. Istemos que você do servontração prudeza para isso. Mas troquera que você do servontração prudeza para isso. Istemos que você do servontração prudeza para isso. Mas troquera que você do servontração prudeza para isso. Istemos que você do servontração prudeza para isso. Istemos que você do servontração prudeza para isso. Mas troquera que você do servontração prudeza para isso. Istemos que você do servontração prudeza e institucionaliza, frequentemente perde sua essência. Pessoas simples sentem isso instintivamente. Elas valorizam a ética vivida acima de princípios declarados. De uma perspectiva psicológica, essa tensão elucida porque pessoas simples são comumente mal compreendidas. A sociedade tende a equiparar o valor ao produto. A produtividade se torna um valor moral. O repouso é visto como preguiça. Você já percebeu o desconforto que as pessoas sentem quando alguém se recusa a competir? Quando se contenta sem fazer comparações? Quando não inveja o sucesso, nem teme o anonimato? Esse desconforto revela uma insegurança oculta. Se a realização dependesse verdadeiramente de conquistas, a simplicidade seria impossível. Sua existência expõe uma mentira sobre a qual muitos construíram suas vidas. Tolstoy identificava a inveja como uma das ferramentas mais poderosas do sistema. Ao manter as pessoas focadas no que os outros possuem, a sociedade assegura uma insatisfação perpétua. As pessoas simples saem desse ciclo. Elas não se definem por posições relativas, o que as torna difíceis de motivar pelo medo ou pela ganância, dois pilares nos quais os sistemas dependem fortemente. Existe também uma coragem moral necessária para a simplicidade que raramente é reconhecida. Viver de forma descomplicada frequentemente implica aceitar a incompreensão. Significa resistir a tendências, expectativas e, às vezes, até mesmo a pressão familiar. Pode significar obter menos admiração e mais julgamento silencioso. Tolstoy compreendia que este custo social é precisamente o que mantém muitas pessoas presas em vidas que não acreditam. O sistema sutilmente ensina que a sobrevivência depende da adaptação constante. Seja mais rápido, seja mais barulhento, seja mais visível. Pessoas simples resistem a essa narrativa, permanecendo enraizadas. Elas escolhem a profundidade em vez da amplitude, a integridade em vez da imagem. Essa resistência não é agressiva, mas é profundamente desestabilizadora para estruturas construídas sobre a escalada constante. Pergunte-se sinceramente: quanto do seu esforço diário é impulsionado pelo medo de ficar para trás? Quanta da sua identidade
é moldada pelo que você pensa que deve se tornar, em vez de quem você já é. E o que aconteceria se você se permitisse precisar de menos? Tolstói acreditava que a maior tragédia da vida moderna não é o sofrimento, mas a autotraição. Quando os indivíduos agem repetidamente contra sua própria consciência para sobreviver dentro de um sistema, eles gradualmente perdem contato com sua bússola interna. Pessoas simples preservam essa bússola. Mesmo quando não conseguem articulá-la filosoficamente, vivem-na. É por isso que a simplicidade muitas vezes carrega uma autoridade serena. Não a autoridade do comando, mas da coerência. Suas palavras se alinham com suas ações. Seus valores se alinham com suas escolhas. Essa consistência é rara, e a raridade atrai atenção. Às vezes, gera admiração. Outras vezes, hostilidade. À medida que avançamos, deparar-nos-emos com uma verdade incômoda. O sistema não apenas marginaliza os indivíduos de vida simples, como também depende de convencer os demais de que a simplicidade é inalcançável. De que, sem um esforço incessante, a vida desmorona. Tolstói enxergou a farsa que era essa ilusão. E o que ele descobriu a seguir questiona a própria noção de sucesso e progresso. Aprofundando o tema, chegamos a uma das constatações mais desconfortáveis que Léo Tolstói revelou. O sistema não manifesta meramente aversão por pessoas simples. Ele se sustenta na crença generalizada de que a simplicidade é ingênua, irrealista ou até mesmo irresponsável. Essa convicção não surge naturalmente. Ela é cuidadosamente cultivada. Isso porque, assim que as pessoas percebem que uma existência significativa demanda muito menos do que lhes foi ensinado, o alicerce do esforço contínuo começa a ruir. Tolstói observou que a sociedade moderna sutilmente troca questões morais por técnicas. Em vez de indagar se algo é correto, as pessoas são incentivadas a ponderar se é eficaz, lucrativo ou socialmente aceitável. Essa transposição permite que os indivíduos se isentem das consequências de seus atos. As pessoas simples, contudo, resistem a essa permuta. Elas reconduzem as questões à sua essência moral, e esse retorno é profundamente inquietante. Quando a moralidade é simplificada, as desculpas perdem a força. Quando a consciência é priorizada, as justificativas se desfazem. É por essa razão que os sistemas preferem a complexidade. A complexidade permite que a responsabilidade seja diluída. Ela permite que as pessoas aleguem que estavam apenas seguindo procedimentos, cumprindo papéis, atendendo a expectativas. Pessoas simples não conseguem se esconder por trás de tais abstrações. Elas agem como se suas escolhas fossem relevantes, e só isso já é uma afronta. Tolstói pensava que grande parte da injustiça persiste não porque as pessoas a apoiam, mas porque se sentem desamparadas dentro da complexidade. Sentem-se insignificantes demais para alterar qualquer coisa. Pessoas simples desafiam essa crença ao demonstrar que uma vida ética não requer permissão. Um único não honesto, um limite calado, uma vida vivida de forma diferenciada. Esses atos não derrubam sistemas da noite para o dia, mas enfraquecem a ilusão de que a conformidade é inevitável. Do ponto de vista psicológico, isso se alinha com o que pensadores posteriores como Hannah Arendt descreveram como a normalização do mal através da rotina. Quando ações prejudiciais se tornam comuns, as pessoas deixam de questioná-las. Pessoas simples quebram essa normalização. Sua recusa em aceitar o que todos os outros aceitam força uma reflexão incômoda. Se eles conseguem viver assim, por que eu não? Frequentemente, isso provoca aversão em vez de reconhecimento. Não porque as pessoas simples estejam erradas,
mas porque despertam uma culpa suprimida. O sistema desvia esse desconforto ao rotular a simplicidade como irresponsabilidade. Dizem-lhe que, sem ambição constante, você está desperdiçando seu potencial. Sem competição, você está ficando para trás. Sem acúmulo, você está desprotegido. Esses temores mantêm as pessoas obedientes. Tolstói percebeu que o medo é a arma mais confiável do sistema. Medo da pobreza, medo da insignificância, medo da exclusão. Pessoas simples diminuem o medo ao necessitar de menos. Quando sua felicidade não depende de aprovação externa, as ameaças perdem sua força. Quando sua identidade não está atrelada ao status, a humilhação perde seu impacto. Essa autonomia emocional é rara, e tudo que é raro se torna suspeito. Você já notou como a sociedade elogia a simplicidade em teoria, mas a desestimula na prática? As pessoas a admiram em livros, citações e figuras distantes, mas hesitam em adotá-la para si mesmas. Essa contradição revela um conflito interno. Muitos intuem que a simplicidade é a verdade, mas sentem-se incapazes de vivê-la. O sistema sobrevive nesse vácuo entre a verdade e a ação. Tolstói advertiu que quando as pessoas reprimem seus instintos morais por tempo excessivo, elas começam a justificar seu próprio vazio. Chamam isso de realismo. Chamam isso de maturidade. Chamam isso de o jeito que o mundo funciona. Indivíduos simples expõem discretamente que esses rótulos são frequentemente disfarces para a resignação. Há também uma camada existencial mais profunda aqui. A simplicidade confronta as pessoas com a questão do sentido da vida. Se a existência não gira em torno de conquistas incessantes, o que resta? Amor, responsabilidade, presença, mortalidade. Esses não são temas confortáveis. O sistema mantém as pessoas atarefadas para evitá-los. Pessoas simples os encaram diretamente. É por isso que Tolstói associava a simplicidade à lucidez espiritual, mesmo fora da religião formal. Ele acreditava que, quando as distrações diminuem, os indivíduos encontram verdades fundamentais sobre o sofrimento, a compaixão e a responsabilidade. Esse encontro é transformador, mas também desestabilizador. Uma pessoa que encarou essas verdades não consegue facilmente retornar a buscas superficiais. Pergunte-se: quando sua agenda finalmente se acalma, quando as distrações se esvaem, que pensamentos surgem? Você sente paz ou desconforto? E se o desconforto aparece, o que ele está pedindo para você observar? O sistema provê uma cacofonia sem fim para impedir esses instantes. Entretenimento, urgência, atualizações constantes. Pergunte a si mesmo: quando sua agenda finalmente se acalma e as distrações desaparecem, que pensamentos surgem? Você sente paz ou desconforto? E se o desconforto aparece, o que ele te pede para ver? O sistema proporciona um barulho interminável para evitar esses momentos. Entretenimento, urgência, atualizações constantes. Indivíduos descomplicados conseguem se afastar desse turbilhão. Seu silêncio emerge como uma forma de oposição. Não é alto o suficiente para ser penalizado, mas claro o bastante para ser percebido. Tolstói acreditava que o panorama futuro da humanidade não dependia de sistemas mais elaborados, mas sim de consciências mais nítidas. Ele defendia que nenhuma reforma política pode compensar a confusão moral em nível individual. Pessoas simples mantêm a clareza moral justamente por se recusarem a terceirizar seus princípios. É aqui que reside a ameaça mais profunda. Um sistema pode se adaptar a protestos, pode incorporar críticas e se reinventar incessantemente,
mas não consegue facilmente absorver indivíduos que já não necessitam do que ele oferece, que não mais creem em suas promessas, que não mais temem suas penalidades. À medida que nos aproximamos da sessão final, confrontaremos a percepção mais potente e transformadora de todas. Não apenas o motivo pelo qual o sistema se opõe a pessoas simples, mas como a simplicidade se transforma em uma força discreta capaz de remodelar a forma como a vida é vivenciada, compreendida e valorizada. À medida que aprofundamos, chegamos a uma das perspectivas mais incômodas reveladas por Leo Tolstói. O sistema não apenas demonstra aversão a indivíduos simples. Ele depende da crença de todos os outros de que a simplicidade é ingênua, impraticável ou até mesmo irresponsável. Essa convicção não é inata, é cultivada com esmero. Pois, assim que as pessoas percebem que uma vida plena exige muito menos do que lhes foi ensinado, a base da busca incessante começa a ruir. Tolstói observou que a sociedade moderna substitui veladamente as questões morais por questões técnicas. Em vez de questionar se algo é correto, as pessoas são incentivadas a perguntar se é eficiente, lucrativo ou socialmente aceitável. Essa mudança permite que os indivíduos se isentem das consequências de suas ações. Indivíduos descomplicados resistem a essa substituição. Eles reconduzem as questões ao seu cerne moral, e esse retorno é profundamente perturbador. Quando a moralidade é descomplicada, as desculpas perdem sua força. Quando a consciência é priorizada, as justificativas se desfazem. É por isso que os sistemas preferem a complexidade. A complexidade permite que a responsabilidade seja diluída. Permite que as pessoas afirmem que estavam apenas seguindo procedimentos, cumprindo papéis, atendendo a expectativas. Pessoas simples não conseguem se esconder por trás de tais abstrações. Elas agem como se suas escolhas importassem, e só isso é ameaçador. Tolstói acreditava que a maioria das injustiças persiste não porque as pessoas as apoiam, mas porque se sentem impotentes dentro da complexidade. Sentem-se pequenas demais para mudar qualquer coisa. Pessoas simples desafiam essa crença, demonstrando que uma vida ética não exige permissão, uma recusa honesta, um limite silencioso, uma vida vivida de forma diferente. Esses atos não derrubam sistemas da noite para o dia, mas enfraquecem a ilusão de que a conformidade é inevitável. De uma perspectiva psicológica, isso se alinha com o que pensadores posteriores como Hannah Arendt descreveram como a normalização do dano por meio da rotina. Quando ações prejudiciais se tornam comuns, as pessoas param de questioná-las. Indivíduos descomplicados interrompem essa normalização. Sua recusa em aceitar o que todos os outros aceitam provoca uma reflexão incômoda. Se eles podem viver assim, por que eu não? Isso frequentemente gera hostilidade em vez de admiração. Não porque as pessoas simples estejam erradas, mas porque despertam uma culpa latente. O sistema canaliza esse desconforto, apresentando a simplicidade como irresponsabilidade. Dizem-lhe que, sem ambição constante, você está desperdiçando seu potencial. Sem competição, você está ficando para trás. Sem acumulação, você está inseguro. Esses medos mantêm as pessoas obedientes. Tolstói percebeu que o medo é a ferramenta mais confiável do sistema. Medo da pobreza, medo da insignificância, medo da exclusão. Indivíduos descomplicados enfraquecem o medo, necessitando de menos. Quando sua felicidade não depende da aprovação externa, as ameaças perdem sua força. Quando sua identidade não está atrelada ao status, a humilhação perde sua dolorosa picada. Essa independência emocional é rara, e tudo que é raro se torna suspeito.
Já notou como a sociedade elogia a simplicidade em teoria, mas a desestimula na prática? As pessoas a admiram em livros, citações e figuras distantes, mas hesitam em adotá-la em suas próprias vidas. Essa contradição revela um conflito interno. Muitos sentem que a simplicidade é verdadeira, mas se sentem incapazes de vivenciá-la. O sistema sobrevive nessa lacuna entre a verdade e a ação. Tolstói alertou que, quando as pessoas reprimem seus instintos morais por muito tempo, elas começam a racionalizar seu próprio vazio. Chamam isso de realismo. Chamam isso de maturidade. Chamam isso de como o mundo funciona. Indivíduos descomplicados expõem sutilmente que esses rótulos são frequentemente disfarces para a rendição. Há também uma dimensão existencial mais profunda aqui. A simplicidade confronta as pessoas com a questão do significado. Se a vida não gira em torno de conquistas infinitas, o que resta? Amor, responsabilidade, presença, mortalidade. Esses não são tópicos confortáveis. O sistema mantém as pessoas ocupadas para evitá-los. Indivíduos descomplicados os encaram diretamente. É por isso que Tolstói associava a simplicidade à clareza espiritual. Mesmo fora da religião institucionalizada, ele considerava que, ao se dissiparem as distrações, os indivíduos se deparam com verdades primordiais sobre a dor, o afeto e a responsabilidade. Esse encontro é transformador, mas igualmente desestabilizador. Uma pessoa que encarou essas verdades não consegue facilmente retornar a atividades superficiais. Pergunte a si mesmo: quando sua agenda finalmente se acalma, quando as distrações desaparecem, que pensamentos surgem? Sente paz ou inquietação? E se a inquietação se manifesta, o que ela lhe pede para enxergar? O sistema oferece um ruído constante para evitar esses momentos. Entretenimento, urgência, atualizações incessantes. Pessoas simples se afastam desse ruído. Seu silêncio se converte numa forma de resistência, não estrondosa a ponto de ser punida, mas nítida o bastante para ser sentida. Tolstói acreditava que o porvir da humanidade não repousa em sistemas mais inteligentes, mas em consciências mais límpidas. Ele defendia que nenhuma reforma política pode compensar a desorientação moral no âmbito individual. Pessoas simples mantêm a clareza moral justamente por se recusarem a terceirizar seus valores. É aí que reside a ameaça mais profunda. Um sistema consegue se adaptar a protestos, pode absorver críticas, pode se reinventar infinitamente, mas não consegue absorver indivíduos que não mais dependem do que ele oferece, que não mais acreditam em suas promessas, que não mais temem suas punições. Ao nos aproximarmos da sessão final, confrontaremos o discernimento mais robusto e revolucionário de todos. Não apenas porque o sistema reage às pessoas simples, mas como a simplicidade se torna uma força subestimada, capaz de reconfigurar o modo como a vida é vivenciada, compreendida e valorizada. Por gentileza, informe-me se devo prosseguir para a parte complementar. À medida que chegamos a esta última ponderação, a perspicácia mais radical de Léo Tolstói emerge plenamente. O sistema não abomina os indivíduos simples por sua debilidade. Ele os resiste porque esses indivíduos revelam uma verdade que ele não conseguiria sobreviver se fosse amplamente assimilada. Essa verdade é a seguinte: os seres humanos não necessitam de quase tanto quanto lhes é ensinado para levar existências plenas, dignas e significativas. Tolstói compreendeu que a simplicidade não é um afastamento da vida, é um engajamento com a vida em sua essência mais profunda. Quando uma pessoa retira as distrações supérfluas e as ambições enganosas,
O que subsiste é a responsabilidade. Responsabilidade para consigo mesmo, para com os outros e para com a verdade. Esse patamar de responsabilidade não pode ser delegado a instituições, ideologias ou papéis. Ela precisa ser assumida pessoalmente. E é justamente por isso que os sistemas a desestimulam. Uma pessoa simples não indaga mais: o que posso obter? Mas sim, o que é justo? Essa transmutação altera tudo. Quando o ganho não é mais o principal motor, a exploração perde seu atrativo. Quando a comparação não mais define o valor, a inveja se esvai. Quando o status não mais concede identidade, o temor cede. O sistema depende dessas forças para operar sem problemas. Tolstói acreditava que a maioria das pessoas percebe essa verdade intrinsecamente, mas a reprime, porque agir conforme ela exigiria mudanças desafiadoras. A simplicidade requer coragem. Ela exige o desapego de ilusões que proporcionam conforto. Ela exige a aceitação da incerteza em vez da falsa segurança. E, acima de tudo, exige honestidade sobre a própria vida. O sistema ensina que o sucesso equivale à expansão. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais influência. Tolstói propunha o oposto, que o sucesso reside na coerência interna. Quando as ações de uma pessoa se alinham com sua consciência, ela experimenta uma forma de liberdade que nenhuma recompensa externa pode igualar. Essa liberdade é invisível, razão pela qual é subvalorizada, mas é real. Historicamente, Tolstói não estava sozinho nessa percepção. Pensadores como Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi e, posteriormente, Martin Luther King Jr., compreenderam que a simplicidade debilita sistemas injustos de forma mais eficaz do que a agressão. Não pela força, mas pela não participação. Quando um número suficiente de pessoas se recusa a viver por valores nos quais não acredita, os sistemas são forçados a confrontar sua vacuidade. Isso não implica abandonar a sociedade ou rejeitar toda e qualquer estrutura. Tolstói não advogava o caos. Ele pugnava pela consciência. Ele acreditava que, quando os indivíduos agem eticamente, a sociedade se reorganiza naturalmente em torno da verdade, em vez da coerção. O problema surge quando as pessoas esperam que os sistemas se tornem morais antes de elas próprias o fazerem. Pessoas simples revertem essa lógica. Elas vivem como se suas escolhas importassem. Elas se recusam a se esconder atrás de desculpas como "todo mundo faz isso" ou "é assim que as coisas são". Essa recusa expõe uma realidade dolorosa. Muitos sistemas persistem não porque sejam necessários, mas porque os indivíduos, psicologicamente, lhes delegam a responsabilidade. É aqui que a simplicidade se torna transformadora. Uma pessoa que vive de forma simples reassume a autoria da própria vida. Ela não está mais apenas reagindo a pressões, tendências ou expectativas. Ela age por intenção. Viktor Frankl descreveu isso como a última liberdade humana, a liberdade de escolher a própria atitude e ações, independentemente das circunstâncias. O sistema receia essa liberdade porque não pode regulá-la. Não pode padronizar a consciência. Não pode automatizar o significado. Pessoas simples manifestam algo que não pode ser dimensionado ou controlado, a autoridade interna. Por essa razão, são frequentemente marginalizadas, incompreendidas ou ignoradas. Contudo, persistem silenciosamente. Pense nisto. Se amanhã deixasse de ser impulsionado pelo receio do julgamento, pela carência ou pelo medo de ficar para trás, como a sua vida se alteraria? O que deixaria de fazer? O que finalmente se permitiria fazer? E que valores emergiriam quando o barulho se dissipasse? Tolstói acreditava que a humanidade se encontra numa encruzilhada entre uma complexidade crescente e uma clareza mais profunda.
os sistemas continuarão a tornar-se mais intrincados. A tecnologia acelerará. A distração multiplicar-se-á. Mas a questão fundamental permanece inalterada. Os indivíduos viverão de acordo com a verdade ou com a conveniência. A simplicidade não é o caminho mais fácil. Frequentemente, oferece menos recompensas e mais solidão, mas proporciona algo muito mais duradouro: integridade. Uma vida que faz sentido a partir do interior. E quando uma vida faz sentido internamente, já não necessita de validação externa. O sistema não sabe lidar com tais pessoas. Pode comprar a ambição, pode ameaçar com o medo, pode seduzir o desejo, mas não consegue negociar com a consciência. E é por isso que em todas as épocas as pessoas simples moldam silenciosamente o futuro moral da humanidade. Tolstói compreendeu isso, viveu-o, e a sua mensagem permanece perturbadora porque devolve a responsabilidade ao seu devido lugar. Não nas instituições, não nas ideologias, mas nas escolhas diárias de indivíduos comuns. No fundo, simplicidade não é ter menos. É precisar de menos para ser completo. E uma pessoa completa não pode ser facilmente controlada. Obrigado pela atenção.